Muito bem-vindos a mais um debate sobre um ensaio, retrato ou livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Hoje, o que nos traz à conversa é algo que ainda é um assunto muito tabu. O que é, afinal, a psicose? Aquilo que distingue aqueles que se perdem muitas vezes dentro de si mesmo dos outros e da forma muitas vezes preconceituosa como os veem. Vamos falar sobre Aquilo que vi no escuro, histórias sobre psicose, um retrato assinado pela jornalista Margarida David Cardoso, que está aqui para a conversa, obviamente, e que está também acompanhada pela psicóloga clínica Maria João Martins e pelo professor de Psiquiatria e Saúde Mental José Miguel Caldas de Almeida, para conversarmos sobre este assunto. Eu começo por si. Queria, antes de mais, dizer que o professor, entre 2000 e 2006, coordenou o Programa de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde para as Américas e integrou o Comitê Científico de 14 publicações também da OMS. Foi coordenador nacional para a saúde mental e responsável pela implementação do Plano Nacional de Saúde Mental até 2011. Isto foi o que combinámos, resumindo o seu amplo currículo. A minha primeira pergunta para si é: como é que se ilumina a mente de quem tem psicose? E se calhar acrescento mais uma: e como é que se ilumina a mente de quem não entende quem tem psicose? Bom, boa noite a todos. Muito obrigado por me terem convidado para vir aqui discutir este importante livro. Depois eu direi porque é que eu digo que é importante. Agora, respondendo à sua pergunta, a primeira coisa que me ocorre é que o melhor filme que eu vi em Portugal feito sobre o problema da psicose, ou se quiserem da loucura, chama-se E de Repente Para-me o Pensamento. Então, o problema aqui é, como se ilumina, é dando possibilidade às pessoas que estão impedidas de o fazer, de poderem pensar. Porque o que acontece, esta frase, de repente para-me o pensamento, é que isso é que é o drama principal da psicose. Porque, vamos lá ver, eu aprendi com um dos homens mais ilustres da psiquiatria portuguesa, o João dos Santos, que os seres humanos têm dois pavores principais: a morte e a loucura. São as duas coisas que nós temos todos um pavor muito grande. Da loucura, que é o termo corriqueiro que nós damos, ou que mais cientificamente se chama a psicose, o que acontece é que a pessoa perde não a vida, mas perde aquilo que é fundamental para nós podermos viver e podermos manter a integridade daquilo que somos. O mim é perder o controle do pensamento. Portanto, como é que se pode ajudar uma pessoa que está em psicose? É ajudá-la a reconstruir-se, e ela, para se reconstruir, porque ela é como se estivesse fragmentada, a pessoa que está em psicose, tão fragmentada que algumas das pessoas que estão no estado de psicose têm mesmo a sensação de que não são elas, ou não sabem bem quem é que são, ou que estão partidas aos pecados. Desdobramento de si mesmo. Quem tem experiências, vamos lá ver, todos nós que estamos aqui nesta sala, já tivemos experiências iguais às pessoas que têm psicose. Atenção. Por exemplo, eu, quando era adolescente, tinha muitas vezes experiências de estar ao espelho e, a certa altura, haver uma vertigem. Quem era aquele que estava ali? Agora, isto é por décimos de segundo e, rapidamente, isto é com bilhete de ida e volta. Todos nós, já quando nos aconteceram coisas complicadas durante um dia, a certa altura dizemos: há qualquer coisa aqui contra mim hoje, pá. O carro não funcionou, pá, não sei o quê, não sei. Portanto, temos ideias paranoides, temos delírios, mas rapidamente voltamos e conseguimos recuperar. Recuar para a racionalidade. Exatamente. Portanto, as pessoas que têm psicose, o que precisam é ter alguém que as ajude a reencontrarem-se, a poderem metabolizar e reorganizarem-se no seu funcionamento psíquico
E isso tem muitas implicações, desde enfim, o que se passa entre elas e as pessoas que estão à volta delas, a família, os amigos, etc. E depois, quando isso não chega, os dispositivos que as sociedades arranjam, que são os serviços. Mas isso vamos falar depois. Falamos daqui a pouco. Maria João, como psicóloga, a Maria João trabalha alternativas àquilo que são, enfim, o que tem sido a linha terapêutica mais convencional. Uma dessas alternativas ou desses novos caminhos é pensar que se pode dar um significado às vozes, que as pessoas que estão nesse escuro, vamos continuar a usar essa metáfora, escutam. Como é que isso se faz e até que ponto é que isso ajuda a eliminar o sintoma? Junto só uma outra coisa, e que eu acho que é interessante, há pouco estávamos a falar sobre isso, dar também a nota de que, por exemplo, para os modernistas a corrente de consciência era muito importante, ou seja, aceder a essa espécie de confusão mental era importante, ou seja, as nossas vozes internas são importantes, ouvi-las, conhecer o significado. Claro. Antes de mais, boa tarde, obrigada pelo convite de estar aqui, cumprimento a autora e professor, e é um gosto estar aqui a falar sobre este livro tão importante e este tema tão importante. Em relação à psicoterapia, não é? Portanto, aqui uma segunda linha de tratamento. Antes de mais, eu acho que é importante percebermos que não é necessariamente uma alternativa. Não, é importante que não seja uma alternativa, que seja algo que adicionamos. E que adicionamos com propriedade, ou seja, não é uma coisa acessória, é uma coisa essencial, mas que efetivamente vem adicionar algo ao que está no escuro, digamos assim. Porque é importante não substituirmos, na maioria das situações, e das situações que são descritas aqui neste livro, não retirarmos a importância da intervenção farmacológica, não é? Que deve ser de primeira linha. No entanto, para nós vermos aquilo que está no escuro, ou para iluminarmos aquilo que está no escuro, primeiro temos que olhar para lá. Eu acho que este título está tão interessante por causa disso, não é? Aquilo que eu vi no escuro, que, não querendo desvendar demasiado, tem um sentido aqui no livro. Já vai contar. Exatamente, tem aqui um sentido, mas acredito que isto também seja o que a Margarida viu no escuro, não é? Ao fazer este trabalho e as histórias que ouviu. E para isso, portanto, para nós podermos iluminar, primeiro temos que olhar e temos que compreender. E compreender o que lá está não é simplesmente perceber que lá está. Não é? E quando falamos, por exemplo, de vozes, não é? Que é uma experiência que as pessoas que vivem com experiência de psicose podem ou não ter, portanto, ouvir vozes que não estão lá, ou ver coisas que não estão lá, que as outras pessoas não veem ou não ouvem, é antes de mais uma experiência humana, não é? Portanto, é uma experiência que, em menor grau, como o professor dizia, já experienciámos de alguma forma, ou podemos experienciar, por exemplo, em situações de privação do sono ou de intenso stress, e depois lá está, tem o bilhete de volta, não ficamos lá presos. Mas para iluminar, se calhar primeiro temos que olhar e compreender. O que estas abordagens depois vêm fazer em termos da psicoterapia, e teremos a oportunidade de falar um bocadinho mais sobre isso, é não necessariamente tentar alterar a experiência ou tentar a todo o custo que a experiência desapareça. Claro que idealmente nós queremos que as pessoas sejam capazes de pensar, estejam capazes de navegar no mundo pensando sobre as coisas de forma clara, mas também é importante, caso a experiência não desapareça, nós conseguirmos integrá-la na nossa identidade, não a fazendo toda a nossa identidade, portanto, integrá-la como parte da nossa identidade e conseguirmos navegar o mundo com a experiência a acontecer. Não é? Portanto, conseguirmos de alguma forma compreender a experiência e compreender como é que eu agora vou lidar com esta experiência que me acontece, não como algo que eu tenho que parar a minha vida até desaparecer, e aí é que acho que é, como falava aqui, uma alternativa de pensamento, aqui sim há uma alternativa, no sentido de, ok, não vamos esperar que a experiência desapareça para que eu possa começar a viver a minha vida, não, eu vou viver a minha vida como eu quero viver, com os meus objetivos, com os meus planos, enquanto a experiência acontece, compreendendo-a, aceitando-a, dentro do que conseguimos, e modificando onde pode ser modificada. Margarida, contar-nos aquilo que é e revelar o nome e, enfim, o enquadramento desta experiência que dá o título a este livro,
portanto, de alguém que está em internamento e que conta essa experiência, enfim, quase de estar numa jangada ou no meio do escuro, não é? Numa travessia no escuro, e dizer-nos o que é que significou para si também. Ou seja, tornar racionais, racionalizar a verbalização que essas pessoas fizeram das suas experiências. Olá a toda a gente e obrigada por estarem aqui. Eu acho que há sempre um grande atrevimento na profissão de um jornalista, que é meter-se em temas sobre os quais é um absoluto leigo e atravessar-se assim ao comprido em áreas muito sensíveis. Não é alheio para si, porque está... Mas é um segundo ano de estudo de psicologia, então é leiga ainda. Mas atravessamos assim ao comprido em áreas que às vezes são umas areias movediças, e só a dificuldade de definirmos o que é psicose e o que são estas experiências, acho que também dita um bocadinho isso. Mas neste livro eu tento ir à procura de pessoas que já pensaram muito sobre isto e que são elas próprias especialistas nas suas próprias experiências, que são pessoas que têm muitas delas vários anos de uso dos serviços de psiquiatria e de saúde mental, ou vários anos a acompanhar pessoas que têm experiências que não são partilhadas com os outros, como falávamos, e também pessoas que já pensaram muito sobre isto. Então eu queria captar um bocadinho dessas vozes, sejam elas profissionais de saúde, sejam elas pessoas com experiências próprias. E esta frase é, na verdade, uma citação de uma pessoa que aparece no primeiro texto, a que demos o nome de Noa, não sendo esse o seu nome. É Noa do livro. Exatamente, não sendo esse o seu nome, exatamente por uma questão que é muito central neste trabalho, e imagino eu que já várias pessoas pensaram, que é sobre o estigma que socialmente temos e também sobre o autoestigma, que é viver estas experiências que são muitas vezes incompreendidas, são lugares de solidão, não é? A pessoa muitas vezes não compreende o que é que lhe está a acontecer, quanto mais conseguir contar aos outros, a encontrar as palavras certas para comunicar aos outros o que é que está a acontecer. E a Noa tem esta expressão de aquilo que eu vi no escuro, e começa a enumerar as várias coisas que viu no escuro. E esse também é uma maneira de chegar da experiência concreta a uma coisa que me parecia muito importante trazer para este livro, que era a maneira como estas histórias também contam uma história sobre os sistemas de saúde e sobre as políticas de saúde mental e sobre a nossa política enquanto sociedade para lidar com o estigma. E aquilo que a Noa diz que viu no escuro foi exatamente uma sociedade com medo dos seus sintomas, incapaz de os compreender, que investe muito pouco em cuidados de saúde mental, investiu mais, e ela própria foi vendo ao longo da sua vida que investe mais, mas ainda investe pouco face aos custos que tem pessoais, né, para as pessoas e para os serviços, para o Estado enquanto cuidador. E é isso também que ela vê no escuro, ou seja, mais do que os seus sintomas, que são aterrorizadores para ela e para as pessoas à sua volta, ela vê também esta sociedade que tem medo daquilo que lhe está a acontecer porque é tão incompreendido. E então tentamos, acho eu, neste livro, tento traduzir ou colocar no papel as histórias que as pessoas me foram contando sobre as maneiras como foram traduzindo estes sintomas que às vezes são difíceis de descrever. Acho que isso é algo que todas as pessoas que estão neste livro fazem, é descrever o que é a sua experiência e também particularizá-la, explicar como ela é particular a si, não é? Porque todos nós temos a nossa vida, os nossos interesses, as coisas que gostamos de fazer. Como ela é distinta para cada um deles. Como ela é distinta, não é? Obviamente tendo características comuns, ela afeta-nos de maneira diferente, não é? E então acho que é uma coisa que, a maneira como eu tentei fazer sentido disto no prefácio tem a ver com a dificuldade que eu acho que muitas vezes temos enquanto sociedade de ver nas pessoas com uma experiência como esta, psicótica, ou com uma experiência de doença mental considerada grave, temos muitas vezes dificuldade de reconhecer nestas pessoas que podemos ser nós uma existência profunda, não é? Uma dimensão profunda nos seus quereres, na sua existência, na sua vida. É muito fácil encaixar as pessoas como utentes ou como doentes e reduzi-las a essa única condição. E então acho que tento porque exatamente foram essas as histórias que as pessoas me quiseram contar, tento retratar isso, né? Essa existência profunda, as várias contradições, as várias nuances, as várias maneiras de ser, que no fundo depois tem lá estes sintomas e esta perda de contacto com uma realidade partilhada. Esta afirmação última da Margarida é quase uma pergunta para si, perante as responsabilidades que teve, enfim, as decisões que teve que tomar como coordenador nas suas posições, e a responsabilidade de coordenação, de estruturação relativamente àquilo que é, por exemplo, a situação de internamento.
Como é que descreve hoje em dia em Portugal a importância da hospitalização? O que é o hospital para um doente com estas características, com esta patologia? Significa o quê? Significa um depende de onde ela santuário? vive e do hospital que está à mão para ela. Em primeiro Mas antes lugar. de mais, significa o quê? Significa um recurso num momento de crise, Vamos um lá ver. apoio constante? Bom, hoje o que nós sabemos, baseado em evidência científica, é que as pessoas que têm doenças mentais graves, deste grupo das psicoses, não precisam, como antigamente se julgava, de estarem no hospital a vida inteira ou durante muito tempo. Precisam, se as coisas estiverem bem organizadas, em crises, em períodos críticos, de poder ter um internamento de 15 dias ou 3 semanas. E isso, se houver essa resposta, já é muito bom. A maior parte dos cuidados é fora do hospital. As pessoas que têm estas doenças não precisam estar deitadas em camas, que é o que acontece às pessoas que vão para os hospitais. Têm lá uma cama e metem-na na cama. Não é? Precisa de ter condições para não se separar da vida. Porque a reabilitação começa no primeiro dia em que começam os cuidados. Portanto, não se reabilitam pessoas num sítio onde as pessoas não podem fazer nada daquilo que é a vida. Agora, há aqui um aspecto muito importante neste livro, entre outros. Eu já agora deixo-me só fazer aqui um parênteses. Claro. O que eu acho que é muito importante neste livro e que eu felicito a Margarida por tê-lo escrito, é que vem fazer uma coisa que nós precisamos imenso, que é ouvir a voz das pessoas que passam por esta experiência. Porque estas pessoas, durante séculos ou milénios, foram pessoas completamente privadas de voz. Não puderam falar, não puderam dizer aquilo que sentiam. E aqui o que nós vemos nesta história, entre outras coisas, as trapalhadas depois que resultam das contradições e das perversões do sistema de cuidados e judicial, etc., o que eu acho que é importante para quem lê este livro, vocês que se sintam interessados nisso, é ouvir o grito, a voz, o sofrimento das pessoas que todas elas, à sua maneira, tentam exprimir, porque essa é a única forma de diminuir o estigma. Nós falámos estigma para aqui, estigma para lá, e quando foi o Covid, de repente parece que desapareceu o estigma, a saúde mental tornou-se uma moda, quase toda a gente, os jornalistas falavam todos de saúde Ou mental. então tornou-se uma experiência pessoal, porque todos nós tivemos que enfrentar um desequilíbrio. Sim, Um desequilíbrio do cotidiano e um desequilíbrio da nossa vida racional todos os dias. É verdade, mas leia os jornaizinhos todos, e as televisões e não sei o quê. E o que é que lá vê? Vê as histórias das depressões, das ansiedades, etc. Estes casos que estão aqui não estão lá. Continuaram debaixo do tapete. Debaixo do tapete, como sempre tiveram, durante séculos e séculos, depois do Covid e durante o Covid, ninguém veio falar destes. Estes pobres, pessoas que têm doenças mais graves, até ficaram pior, porque eram os que tinham só aqueles recursos, não é? Não tinham os que estavam, por exemplo, nos hospitais e não podiam ter as famílias ou não podiam ter os profissionais, etc. Nós sabemos que a melhor maneira de combater o estigma, porque é que existe estigma com a doença mental? Porque as pessoas têm medo da loucura, não querem pensar nela, e porque há a ideia de que as doenças mentais, sobretudo estas graves, são incuráveis. Quando se juntam estas duas coisas, medo e a ideia de que nada se pode fazer, temos terreno ótimo para o estigma. Vejam o cancro. Durante muito tempo existia um enorme estigma associado ao cancro. Hoje toda a gente que tem cancro e que é artista ou qualquer coisa vai logo dar uma entrevista a dizer que está a combater o cancro. Portanto, o estigma desapareceu. Porquê? Porque se sabe que o cancro não é incurável. Já não mete tanto medo. Quer dizer, as pessoas hoje já não associam o cancro a uma morte irremediável.
como hoje se continua ainda muito a pensar que a doença mental grave está associada a coisas terríveis, a ficar a vida inteira num hospital, a não poder ter uma vida como as outras pessoas têm. Eu, desculpem, fui por outras vias e se calhar já me esqueci da coisa principal. Não, mas eu volto a chamá-lo, volto a chamá-la à razão. Então qual era o ponto rapidamente. principal? Não me pego no que estava a dizer e não é uma questão de estigma, é uma questão de medo muito compreensível de quem vive com estas pessoas e tem responsabilidades relativamente a elas. Sim. Que é, e voltamos à questão da oferta que o Estado faz em termos de cuidados, que é como é que eu vou cuidar de alguém próximo e que me é querido ou que está à minha responsabilidade. O que é que eu vou fazer? Como é que o Estado me apoia como cuidador, como protetor? Por isso é que eu lhe falava do hospital muito bem. E do que é que o hospital significa não só para estas pessoas, como para as suas famílias e para quem, para quem as apoia. Durante muito tempo, o hospital era o que havia. Era o que havia. Misturava-se no hospital. O hospital foi uma boa ideia há 200 ou 300 anos atrás, porque deu, enfim, havia a palavra santuário, um sítio onde as pessoas podiam ter um sítio onde dormir e tal. O problema é que a perversão das instituições totalitárias, que são os hospitais psiquiátricos, apareceram e foram crescendo e verificou-se que os hospitais, em vez de serem uma coisa, um meio que ajudava as pessoas psicóticas a curarem-se, ainda as punham piores, porque aquilo ainda, enfim, reforçava muitas das coisas dos problemas que elas têm. Bom, a história é longa, mas só para sintetizar, as coisas mudaram muito a seguir à Segunda Guerra Mundial. E o que é que temos hoje em Portugal? Hoje o que temos em Portugal, temos a continuação de uma reforma que começou já há uns 30 anos ou mais, e em que tem gente, entre as quais eu tenho muita honra de fazer parte desse grupo, que tem feito todo o possível para transformar um sistema que está centrado, ou estava centrado só em 4 ou 5 grandes hospitais psiquiátricos, predominantemente asilares, num sistema que nós hoje sabemos que é o sistema que melhor funciona para estas pessoas, que é haver equipas multidisciplinares que estejam acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque as famílias, falou muito bem, as famílias quando têm uma pessoa com uma psicose, é uma situação muito, muito aflitiva para as famílias. E as famílias, se não têm garantido pelo Estado que podem recorrer a serviços que lhes deem confiança, de estarem disponíveis e de poderem, enfim, fazer aquilo que é necessário a estas pessoas. E o que é preciso? É preciso, em alguns casos, um internamento, mas não um internamento como, infelizmente, era feito antigamente. E agora ainda se faz em muitos sítios, porque não basta também ter um hospital todo bonito, todo, enfim, cromado, etc., porque se tem equipas lá, como algumas das histórias contam, que as pessoas precisam é de ir para um sítio onde sejam ouvidas, onde sejam entendidas e onde possam ter uma contenção daquelas experiências muito assustadoras que elas têm. E isto, os serviços de hospitalares têm que estar muito bem organizados e têm que ter pessoal treinado para poder fazer isso. E depois, o mais importante disto tudo, é que não aconteça o que continua a acontecer muitas vezes em Portugal, é que o doente tem alta, vai-se embora e depois ninguém lhe liga nenhuma, porque não há uma equipa na comunidade que assegure continuidade dos cuidados. Se o doente não vem, vai à casa do doente, fala com a família, trabalha em conjunto com o doente e com a família. E depois é preciso outra coisa, é que há pessoas que têm estas doenças mentais graves, que quando, em algumas fases da sua vida, ultrapassando, porque hoje com medicações e com intervenções psicossociais e psicoterapêuticas, resolvem-se grande parte, ou estabilizam-se, entre aspas, a maior parte dos casos agudos. O problema é que muitas destas pessoas não têm onde viver, por várias razões. Perderam, enfim, skills, competências para viver de coisas básicas e precisam ter o que em Portugal se chamou os cuidados continuados, ou seja, precisam ou de residências onde elas possam viver. Que não existem. Bom,
Existem algumas. E houve, há uns anos atrás, graças ao esforço de muita gente, que fez mudar as leis, que lutou contra, depois há toda uma psiquiatria tradicional que fez uma guerra enorme e continua a fazer. A resistência à mudança existe e vai sempre existir. E a psiquiatria, enfim, aqui meia culpa, porque eu sou psiquiatra, a psiquiatria tem imensas culpas nisto, porque a psiquiatria construiu um corpo científico, ajudou a perceber, a descrever muitas doenças, encontrar alguns medicamentos, intervenções, etc. E ao mesmo tempo uma muralha à volta Não, ao mesmo tempo da capacidade fez de uma tratar perversão total, que foi coseificar, tirar a subjetividade na relação com o doente. Uma coisa muito simples, é isto que está aqui a ouvir as pessoas. Não se inventou agora, isto já foi inventado há muito tempo. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve reformas em vários países, e o que se queria nessas reformas, que depois também começaram em Portugal, logo nos anos 60, 70, foi passar do hospital para serviços integrados, com base na comunidade, e haver profissionais treinados não só a dar medicamentos, não só também a fazer a intervenção A, B ou C, desta ou daquela corrente, mas a saber estar com as pessoas, a saber falar com uma pessoa que está a viver uma situação destas e não se assustar, quer dizer, poder continuar ali e fazer sentir a pessoa que ela está lá, que ela não está sozinha. Isso é que é o fundamental, quanto a mim, Ou seja, conseguir entrar naquele mundo também. Exatamente. Uhum. Maria João, o professor estava a dizer que o importante é ouvirmos estas pessoas e ouvirmos estas vozes. Eu queria, precisamente por isso, por exemplo, falarmos de um caso ou 2 casos, enfim. Podemos falar do caso de André, que aparece como André. O André é um jovem com uma veia artística que estudava engenharia. Corrija-me se eu não estiver a dizer bem. O consumo dos canabinoides e das sintéticas desencadeou episódios onde via master plans nos seus desenhos e acreditava que as pessoas liam os seus pensamentos. Ele relata experiências de quase morte e o terror de achar que a família o ia matar no jantar de Natal. A mensagem, enfim, o que podemos ler como mensagem dele no livro é a importância do papel da arte na recuperação e a necessidade de existirem santuários em vez de enfermarias frias. Vou deixar aqui também, não estão cá essas pessoas para falar, mas como se estivessem aqui sentadas, por exemplo, o testemunho de outro, do Peter, que é um britânico, organizador de eventos de músicas, que sob um stress extremo, privação de sono e consumo de drogas, acreditou que uma organização clandestina o obrigava a matar um amigo para salvar outro. Está certo? Estou correta? Apesar de estar visivelmente delirante, as autoridades portuguesas colocaram-no numa prisão comum em vez de num hospital. Só meses depois foi transferido para uma clínica psiquiátrica. Vamos ver o que seria a mensagem do Peter. A malha da justiça falha em detectar a anomalia psiquiátrica no momento do interrogatório. São apenas 2 casos. Maria João, relativamente ao papel da psicoterapia, das comportamentais cognitivas, complementando, enfim, aquilo que tem sido o papel hegemónico da psiquiatria nestes tratamentos. A Maria João fala de reabilitação psicossocial. O que é, por exemplo, a fisioterapia mental? O que é isso? Neste enquadramento. Porque tudo isto nos parecem quadros muito pesados, muito complexos. E se calhar, vou falar muito rapidamente, se calhar como falava qualquer pessoa comum, perante, por exemplo, estas 2 situações, quando nos falam em fisioterapia mental, pensamos, mas como é que se chega a estes quadros através disso, por exemplo? Eu vou pegar, se calhar, em algo que disse que eu acho que é interessante, que é esta ideia de que a psicose é um estado complexo, que é uma experiência complexa, e durante muito tempo na psicologia houve muito esta ideia de que para trabalhar a psicose e trabalhar com pessoas com psicose
era preciso ser assim alguém muito especial, com competências quase sobrenaturais e que o comum dos psicólogos não podia trabalhar com Não estas chegava lá. pessoas. E isto é uma ideia que não faz sentido. Porquê? Porque a experiência humana é complexa, quer seja psicótica, quer não seja psicótica. E o ser humano é um ser complexo que pensa, não é? Só por pensar já é complexo. E, portanto, esta ideia de que a intervenção psicoterapêutica na psicose é algo inatingível para a maioria dos profissionais, sendo psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, não é uma ideia real também, ela própria. Porquê? Porque o que é que nós precisamos de trabalhar, e aqui a tal fisioterapia mental, que acho que é uma expressão engraçada. O que nós precisamos é de ajudar as pessoas a não ter medo da própria experiência. E uma das coisas que é comum a muitos dos casos que estão aqui no livro e que eu achei muito interessante é o medo. Não é? É como se fosse assim uma palavra-chave. E nós, enquanto sociedade, associamos muito, e talvez tenhamos a oportunidade de falar um bocadinho disso, associamos outra emoção à psicose, não é? Porque como nós temos medo da psicose enquanto sociedade, associamos à raiva, à agressividade, que não é uma realidade, e talvez tenhamos a oportunidade de conversar sobre isso, mas é interessante como neste livro a emoção-chave destas pessoas é o medo que elas próprias sentem, o medo das famílias, e há retratos muito interessantes no livro, não é? De pais e mães com medo da experiência dos filhos, e o medo dos profissionais, não é? A descrição de como é que é estar num lugar de elevadíssima vulnerabilidade e sentir que têm medo de nós, o que é um bocadinho como se fosse um contrassenso. E, portanto, todo este medo que liga estes pontos desta teia, que é suposto ser uma teia de cuidado, não é? Como é que nós cuidamos de alguém de quem temos medo, ou que tem medo de nós, de quem o sistema tem medo? Portanto, é complicado. Portanto, eu diria aqui que esta complexidade começamos a desfazê-la quando perdemos o medo, e para isso temos que ajudar as pessoas nesta tal fisioterapia mental a olhar para as suas experiências, pelo menos com menos medo. E para isso temos nós que olhar para essas experiências com menos medo. Para isso, naturalmente, os psicólogos têm que ter formação específica, mas como têm formação para outras patologias, não é? E que não é tão fácil de encontrar formação para psicólogos e psicoterapeutas específica para estas patologias. E acho que isto tem a ver com esta mudança de paradigma, mais de uma abordagem muito baseada no sintoma para uma abordagem mais baseada na pessoa e na experiência da pessoa. Depois, para além de termos este olhar mais cuidado, mais técnico, temos que ter o olhar humano, não é? Que falávamos há pouco, de conseguir estar com estas pessoas e para as ajudar a não ter medo das próprias experiências, nós temos que também ter uma postura de aceitação para com essas experiências. Não no sentido de não lhes mexer, não é? Portanto, aceitar como resignar, não é essa a ideia, pronto, está a acontecer, não. Mas aceitar no sentido de é uma experiência que não tem que ter luta, que eu posso tentar compreender e que eu posso ajudar a pessoa a ter ferramentas para melhorar a sua vida enquanto tem essa experiência. E isto é que será esta fisioterapia mental, o conseguir estar com os nossos pensamentos e emoções difíceis, o conseguirmos treinar quando uma emoção muito difícil se apodera de nós, conseguirmos estar presentes, perceber de onde é que vem aquela emoção, não nos deixarmos perder no pensamento, não é? Conseguirmos perceber os nossos pensamentos como pensamentos, que é uma experiência difícil para as pessoas com psicose, porque a dada altura o pensamento confunde-se com a realidade, então eu estou a viver numa realidade que não é realidade partilhada, como falávamos há pouco, é uma realidade que só eu vejo e só eu compreendo, e isto na verdade é uma realidade muito solitária. Então o segundo ponto passa por criar redes. Esta fisioterapia mental não pode ser feita só com o utente ou com a pessoa que tem experiência de psicose. Tem que ser feita com as famílias. As famílias têm que conseguir estar também sem medo ou com menos medo com aquela experiência. Trabalhar os seus próprios pensamentos e emoções acerca da experiência do seu familiar, do seu amigo. E esta capacidade de estar com a experiência sem nos deixarmos levar por ela, ou seja, eu poder ouvir uma voz e não ter que fazer o que a voz diz, compreender que a voz está a falar, mas eu é que decido,
leva-nos aqui para outro ponto que tem a ver com o empowerment, que é, no fundo, eu sentir-me capaz de lidar com as minhas experiências, sentir que eu sou dona dos meus comportamentos, mesmo que eu não seja dona do meu pensamento e o meu pensamento possa divagar para lugares onde eu não queria que ele divagasse, do meu comportamento eu sou dona e, portanto, eu posso treinar ferramentas para conseguir ver os pensamentos como pensamentos, não me deixar submergir pelas emoções e poder agir de acordo com o que é importante para mim. E, portanto, assim, rapidamente seria isto a fisioterapia mental. Margarida, há uma palavra-chave que a Maria João pôs agora na parte final da resposta, que é a questão da solidão. Como jornalista, a Margarida conseguiu vencer isso. E há uma coisa que para mim, eu tenho especial curiosidade, que é como é que conseguiu fazer essa ponte. Gostava de saber isso também para dar o seu testemunho, para sabermos como é que nós podemos contactar e ouvir as vozes dessas pessoas. Eu acho que não foi para mim difícil encontrar pessoas disponíveis para falar. Acho que estas pessoas estão muitas vezes à nossa volta e foi muito interessante ir falando com pessoas amigas ou pessoas próximas e pedir sugestões e encontrar... tenho um amigo que já teve essa experiência, acho que ele nunca falou, mas gostava, talvez esteja disponível para falar. Aconteceu muito isto, não é? A familiaridade com que já tenho um amigo que avalia uma altura que lhe aconteceu qualquer coisa que eu não sei bem, mas acho que envolveu a psiquiatria. Estas ideias, estas histórias não contadas que muitas vezes existem nas nossas famílias ou nos nossos grupos de amigos, isso surgiu várias vezes. Identificar com próxima, no fundo, quando nos próximos estas experiências como o professor dizia, tal como nos acontece em vários episódios deste, a proximidade que se calhar nós não identificamos, não é? Da psicose, destas redes à volta. Sim, de não serem eventos sendo algo raros, não serem assim tão raros e serem às vezes esta ideia tão distantes do segredo partilhado, não é? Das famílias existir às vezes estas histórias. Mas acima de tudo, nos últimos anos tem havido vários movimentos de pessoas com este tipo de experiências organizados e que são também desse empowerment também da pessoa de poder contar a sua história e ter mão na narrativa sobre a sua experiência. E estou a pensar, por exemplo, no movimento Ouvir Vozes, onde algumas pessoas se identificam como tendo experiências dentro deste catálogo que estamos a falar, nem todas, ou organizações como estou a pensar na Rádio Aurora, que se desenvolve no Hospital Júlio de Matos, que é precisamente uma experiência radiofónica feita semanalmente por pessoas que usam os serviços do hospital. E estas pessoas existem e estão organizadas muitas vezes e obviamente em Portugal nós não temos enormes movimentos de utentes e de doentes e falamos muito dessa escassez da organização na primeira pessoa, não é? De pessoas que possam falar e liderar. E cívica também à volta, e política, não é? De quem quer ouvi-los. Totalmente. E política, porque ela é muito importante também na definição de políticas de saúde mental e temos sentido, obviamente é um espaço que começa a ser ocupado por cada vez mais e mais pessoas, mas é também preciso socialmente termos a coragem e darmos o espaço para que essas pessoas ocupem, porque acho que há muitas pessoas muito disponíveis para falar das suas experiências. É preciso, eu acho, disponibilidade para as ouvir e disponibilidade para criar esse laço de confiança. Acho que não é, muitos jornalistas que trabalham nesta área da saúde e da doença mental, é preciso confiança e um grande sentido de responsabilidade sobre aquilo que estamos a fazer, porque é um lugar de muita vulnerabilidade, há muitas pessoas a falar connosco sobre coisas que nunca falaram com outras pessoas. É preciso sempre distinguir criar esse espaço de confiança e perceber o que é responsável, o que é que a pessoa quer transmitir e o que é que a pessoa não quer transmitir, o que é que fica em confidência e o que é que vem cá para fora. Acho que isso é um exercício jornalístico diário, mas que nestes lugares se coloca de forma mais intensa. Mas eu acho que há muita disponibilidade de muitas pessoas para falarem sobre isto, porque há muitas pessoas que não se sentem ouvidas e visibilizadas e principalmente sentem que as suas vozes são ouvidas em cenários catastrofistas, que é verdade que eu também tento trazer algumas dessas histórias que nos são o fim de linha e aquilo que mais nos assusta, e é por isso que há 2 capítulos neste livro que se passam
dentro de um estabelecimento prisional, porque eu queria não ignorar esse medo e essa imagem que temos socialmente, e queria também falar com pessoas que vivem num sítio muito incompreendido. E já me perdi absolutamente onde é que ia neste pensamento. Mas olha que não se notou nada. Não se notou nada. Porque eu queria, porque é isso, também essa experiência, esse espectro de experiências, e eu sinto que as pessoas. É isso, falar da estava a psicose dizer quando. que queria, no fundo, mostrar experiências que se calhar são experiências muito duras ou exemplos muito extremos. Sim. Mas é também o visibilizar as histórias de recuperação e estas histórias que não são catastrofistas, né? Que não são os momentos em que nós ouvimos psicose ser falada na televisão, que são as histórias terríveis que às vezes ouvimos de um homicídio isolado, mas que é a nossa imagem da psicose, né? Ou que é a nossa imagem desta coisa assustadora, muito perigosa, da qual pensamos em raiva e não pensamos na experiência de medo que a pessoa sente. Então eu acho que há muitas pessoas muito disponíveis para falar da sua experiência nesta complexidade, de dizer, eu senti coisas absolutamente diferentes daquelas que eu sinto serem retratadas com mais frequência. Eu acho que essa urgência existe. Professor, e vou pedir a mesma coisa à Maria João, pode ir pensando nisso, numa palavra, qual era a palavra que escolheria para dizer que é o que a sociedade precisa para compreender estas pessoas? Não consigo. Compaixão? Não, eu numa palavra não consigo. Não é compaixão, é o quê? Não, Abertura? Não consigo. Mas eu dou-lhe mais palavras, se quer mais palavras. Ok, se me dá mais palavras, eu... Dou-lhe mais palavras. Não lhe posso dar muitas. Então, mas o que eu gostava era de sublinhar... Não lhe posso dar muitas, que estamos mesmo a terminar. Sublinhar que, hoje em dia, com o que nós sabemos, nós poderíamos evitar imenso sofrimento a milhares de pessoas que nem chegam aos serviços, que nem têm possibilidade de chegar aqui. E não era difícil. Nós temos o saber, temos os meios para fazer isso. E já está a acontecer em alguns sítios. Há sítios que já funcionam bem, há pessoas que já lucraram muito das formas que foram feitas, porque isto tem que ser feito. Tem que haver formas, porque senão as coisas e as formas já pararam várias vezes. E eu não posso deixar de vos dizer, eu neste momento estou muito otimista, porque temos provas, já temos experiências, por exemplo, de pessoas com experiência de doença mental, que também falam aqui, que já fazem parte das equipes terapêuticas, elas próprias participam nos cuidados dados, mas a minha experiência de responsável pela saúde mental, que já passou para aí por três vezes em que a reforma estava a andar e depois parou, porque aconteceram duas coisas. As mudanças políticas fizeram que parasse e nós todos, a sociedade, não batemos o pé. E eu acho que em Portugal, muito brevemente, vamos ter outra vez esse problema. Ou há grandes probabilidades disso acontecer. Portanto, espero que vocês todos, se isso acontecer e aparecerem sinais de que a reforma, mais uma vez, foi parada, que deixa de haver cuidados continuados, que deixa de haver equipas de saúde mental na comunidade, que se juntem àqueles que digam não pode ser, temos que continuar a fazer o que é preciso para responder aos problemas destas pessoas. Posso resumir em 2 palavras? Se Exijam-se reformas. Ok. Maria João. Não sei também se consigo numa palavra. Não tem que... Talvez umas 3. Eu diria que uma palavra importante é prevenção. O que nós sabemos e o que os estudos também mostram é que quanto mais precocemente nós intervirmos, melhor é o prognóstico. Ou seja, há, inclusive, e no livro também se fala disto, há programas noutros países em que se seguem e se intervém com pessoas em risco, ou seja, pessoas que ainda não tiveram um primeiro episódio de psicose, mas que já ou apresentam algum risco genético ou apresentam algumas experiências que já nos fazem olhar para elas de forma mais cuidadosa. E, portanto, a prevenção, a literacia, conversas como esta sobre como é que a sociedade pode estar atenta a estes sinais, e no livro alguém que fala em se eu tivesse conhecido os sinais, se calhar podia ter pedido ajuda mais cedo, não é? Portanto, esta prevenção no sentido de se eu não conhecer os sinais, se nós não dermos informação sobre os sinais,
também as pessoas não podem pedir ajuda. Uma segunda palavra teria a ver com redes. Como falámos já aqui, esta intervenção não pode ser isolada, não pode ser só com a pessoa, tem que envolver as famílias, os amigos, as comunidades e os profissionais de saúde. E uma última palavra, então a esperança de que a trajetória não tem que ser sempre uma trajetória de fim de linha e pode ser uma trajetória em que as pessoas têm vidas que valorizam e que estão conectadas e que estão em sociedade. Muito obrigada. Foi o debate da apresentação daquilo que vi no escuro, de histórias sobre psicose, de Margarida David Cardoso. Atrevam-se a ler e a iluminar estas vozes e a pô-las então à luz. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.